Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Antes de dar início a esta celebração, queria agradecer ao nosso cardeal, Dom Odilo, na pessoa do Padre Baronto, cura da Catedral, por mais uma vez acolher-nos aqui para louvar a Deus pela vida e intercessão do Portilho, bispo e prelado do Opus Dei, primeiro sucessor de São José Maria. Agradeço também ao próprio Padre Baronto pela atenção e carinho que nos dispensa, disponibilizando todos os recursos de pessoal e litúrgicos da Catedral, para que esta celebração aconteça com grande brilho. Neste ano, também estamos no marco do primeiro Sínodo Arquidiocesano de São Paulo, que, passada a etapa preparatória de base nas paróquias, ocorrida em 2018, se encontra em 2019 em etapa preparatória nos vicariatos regionais e ambientais, para que em 2020 aconteça a Assembleia Arquidiocesana do Sínodo. Nessa celebração, queremos pedir a Deus Nosso Senhor, de modo particular, pela intercessão do bem-aventurado Álvaro, pelos frutos de todo este trabalho, em união com os patronos oficiais que constam na oração pelo Sínodo. Santa Maria, Mãe da Igreja, o apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, os bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta e os santos padroeiros de nossas comunidades, para que sejamos também nós ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Quero, em nome de Sua Eminência Reverendíssima, Dom Odilo Pedro Scherer, que se encontra pregando o retiro, dar as boas-vindas a todos, e ele pede que eu manifestasse também a sua bênção por ocasião desta celebração solene, bem como ele suplica de todos uma prece especial por esse grande acontecimento da Igreja de São Paulo, que é o Sínodo Arquidiocesano. Desejo a todos que essa celebração, vivida de modo intenso, possa trazer para todos bons frutos espirituais. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor verdadeiro corpo nascido de Maria, Virgem, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Kyrie
elevemos a Deus os nossos corações, cantando o hino de louvor. Oremos. Deus, Pai de misericórdia, que infundiste no bem-aventurado Álvaro del Portillo o espírito de verdade e de amor, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, nos devotemos humildemente à missão salvífica da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Acompanhemos a liturgia da palavra a partir da página 14. Seus textos ressaltam o compromisso de Deus de nos conduzir como pastor ao seu rebanho, enviando-nos servos fiéis que doem suas vidas por nós e nos apacentem com sabedoria e doutrina, como foi o caso de Dom Álvaro. Leitura do livro do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas, num dia de nuvem e de escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las no meio dos países, para as conduzir à sua terra. Vou apacentar as ovelhas sobre os montes de Israel, nos vales dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. Vou apacentá-las em boas pastagens, e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes, e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna da quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor
pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para que anuncie eternamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Eis o servo bom e fiel, a quem o Senhor colocou à frente da sua família. Entramos cantando nessa cerimônia. Comemoramos neste ano o 25º aniversário da ida ao céu do bem-aventurado Álvaro Del Portillo. São 25 anos em que, ao lado de São José Maria, intercede por nós, nos olha com carinho paterno, nos encoraja e nos abençoa. É uma alegria ver como o Senhor nos transforma de filhos débeis e frágeis em seus filhos amados, até nos tornarmos participantes da sua vida divina. Recordamos isto na celebração de hoje e também quando a Igreja declara a santidade de um dos seus filhos. Como não ter presente a próxima beatificação do primeiro fiel leigo do Opus Dei, uma mulher de nome Guadalupe, no sábado, dia 18 de maio? Afirmavam os padres da Igreja que a santificação das pessoas é o maior portento do Espírito Santo, depois do milagre da conversão eucarística, que ocorre todos os dias em nossos altares. Dom Álvaro alcançou a bem-aventurança celestial porque desde tenra idade, especialmente desde que se encontrou com São José Maria, levou a sério o chamado à santidade. A sua fidelidade indiscutível esclarece o documento pontifício da sua beatificação, no cumprimento pronto e generoso da vontade de Deus, a sua fidelidade à Igreja e ao Papa, a sua fidelidade ao sacerdócio, a sua fidelidade à vocação cristã em todos os momentos e em todas as circunstâncias da vida. Amanhã, 12 de maio, é a festa de Dom Álvaro. Coincidentemente, a Igreja comemora o Domingo do Bom Pastor. A liturgia da Palavras que acabamos de ouvir, aprovada para a missa de Dom Álvaro, que adiantamos para hoje, gira justamente ao redor desta imagem de enorme beleza poética do pastor que apacenta as ovelhas. No livro de Ezequiel, o Senhor promete que Ele mesmo será o pastor das suas ovelhas. Como o pastor toma conta do rebanho, líamos agora há pouco, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar das minhas ovelhas e resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e de escuridão. Foi assim que o bem-aventurado Álvaro se comportou, como pastor exemplar na Igreja. Muitos dos que estamos aqui fomos testemunhas do seu ardente amor por todas as almas, não só por aquelas que lhe foram confiadas como prelado do Opus Dei, mas por todas sem exceção. Por ocasião da beatificação de Dom Álvaro, que completará 5 anos agora em setembro, o Papa Francisco escreveu: especialmente destacado era o seu amor à Igreja, esposa de Cristo, a que serviu com o coração despojado de interesse mundano, longe da discórdia, acolhedor com todos e buscando sempre o positivo nos demais, aquilo que une, aquilo que constrói. Nunca uma queixa ou uma crítica,
nem sequer em momentos especialmente difíceis, mas que, como havia aprendido de São José Maria, respondia sempre com a oração, o perdão, a compreensão, a caridade sincera. Não há dúvida que nos dias que correm, é um grande exemplo, Dom Álvaro, essa atitude de caridade e de coração grande para todos nós. O Evangelho de hoje nos apresenta a figura do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, profetizadas por Ezequiel. Jesus é o único que pode afirmar: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Mas o próprio Cristo quis escolher alguns homens que na igreja o representassem e fizessem as suas vezes. Entre estes, o bem-aventurado Álvaro, primeiro como filho fidelíssimo de São José Maria, e depois como seu sucessor no Opus Dei, guiou por quase 20 anos os fiéis da prelazia, leigos e sacerdotes, pelas trilhas abertas pelo nosso fundador. Levou-nos a viver plenamente unidos à vontade divina, como havia aprendido de São José Maria. Essa era a raiz da sua constante serenidade, que contagiava as pessoas que o encontravam. Cumprir a vontade de Deus. Eu gosto de lembrar do rosto de Dom Álvaro como este que agora vemos aqui no presbitério, incontido paz, alegria, amizade, disponibilidade para servir. Muitas pessoas que se viram impulsionadas após aqueles encontros multitudinários nas tertúlias, a pensar com profundidade como devia ser o olhar de Cristo, que atraía a si as multidões. Aqueles que conviveram com o bem-aventurado podem assegurar como, diante das contrariedades, por vezes graves, era para todos um apoio firme e sobrenatural. Por que aparecem os santos cheios de paz, mesmo em meio à dor, à desonra, à pobreza, à perseguição? Ele se perguntava numa das suas cartas pastorais. A resposta é muito clara, prosseguia, porque procuram identificar-se com a vontade do Pai do céu, imitando a Cristo. Porque ante o agradável e o desagradável, ante o que exige pouco esforço e o que talvez exige muito sacrifício, decidem colocar-se na presença de Deus e dizer com firmeza: Tu queres, Senhor, eu também o quero. Aí está a raiz da eficácia e a fonte da alegria e da serenidade. Anos atrás, o então cardeal Ratzinger comentou as palavras do cego de Jericó: Domni ut videam, Senhor, que eu veja, referindo-se ao que muitas vezes foi meditado por São José Maria. Somente quando se aprende a ver a Deus, disse então o futuro Bento XVI, se vê bem. E se começa a ver Deus, quando se vê a vontade de Deus e se quer o que Ele quer. O desejo de ver a vontade de Deus e colocar a própria vontade na de Deus foi e continua sendo a verdadeira força e atividade da vida de escrivá. Foi também este o caminho seguido pelo bem-aventurado Álvaro. Depois de ordenado sacerdote, quis a providência que Dom Álvaro fosse trabalhar na Cúria Romana. Trabalhou na Santa Sé por quase 50 anos, com encargos de responsabilidade. Já ao final do Concílio Vaticano II, Dom Álvaro ajudou especialmente o Papa São Paulo VI em importantes documentos do concílio. E no clima doutrinal confuso daqueles anos, 1960, 1980 do século passado, que hoje volta a aparecer na Igreja, Dom Álvaro foi muito fiel ao ensinamento dos papas.
Os 4 papas com quem colaborou tinham especial afeto por ele, a tal ponto que quando Dom Álvaro faleceu, São João Paulo II, rompendo protocolos pontifícios de então, quis comparecer ao velório na casa central do Opus Dei em Roma. Quando se lhe foi agradecer a sua vinda para rezar diante do corpo de Dom Álvaro, São João Paulo II comentou: "Si doveva, isto é, não podia deixar de vir, tinha que vir." Dava assim a entender que sentia como que um dever de gratidão a Dom Álvaro pela sua amizade e a sua fidelidade à Igreja. Para nós, fiéis do Opus Dei, o que destaca na sua figura de bom pastor foi o fato de ter sido fidelíssimo filho de São José Maria. Ele teve o dom de Deus de captar a grandeza da missão e absorver o espírito de São José Maria. Entendeu que Deus lhe pedia que ajudasse plenamente o fundador. Foi tão generoso no empenho em assimilar e apoiar São José Maria, nos 40 anos que viveu ao seu lado, que chegou a ter uma sintonia perfeita com o nosso fundador. Em momentos parecia quase telepática. Era uma unidade de cabeça e de coração. Essa profunda sintonia o capacitou, quando eleito seu sucessor, para tomar as decisões de governos com a mente do nosso padre. Vendo a Dom Álvaro, nós aprendemos bem o que era, na prática, ser um filho fiel de São José Maria. E esse estilo de fidelidade se instaurou na obra de forma definitiva. Não sem motivo, a frase escolhida por São José Maria para encabeçar o marco da porta de entrada do escritório onde trabalhava Dom Álvaro foi o elogio da Sagrada Escritura. Vir fidelis multum laudabitur. O homem fiel será muito louvado. Temos que terminar. O nosso Padre nos dizia: não quero que me imitem a mim, mas a Jesus Cristo. Mas também ousava sugerir: se em alguma coisa eu quero que me tenham como exemplo, é no meu amor à Santíssima Virgem. Dom Álvaro, imitando a São José Maria, desenvolveu uma crescente confiança em Nossa Senhora e recorria a ela com a mesma fé, intensidade, abandono e carinho filial. Confiemos a ela as nossas súplicas neste mês dedicado a Maria e recorramos à intercessão de Dom Álvaro ao pedir muito pela Igreja e pelo nosso querido Papa Francisco, Vigário de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé, abramos o folheto na página 18 para a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, Jesus, nosso Senhor, mestre e modelo de toda a perfeição, chama a todos à santidade. Pela intercessão do bem-aventurado Álvaro de Portillo, peçamos ao Pai, fonte de toda a graça, que a Igreja cresça a cada dia em número e santidade. Pela Santa Igreja, sinal e instrumento de salvação universal, para que o Espírito Santo a conserve na unidade e a reforce na fé, para que o conhecimento e o amor de Cristo, nosso Redentor, se estenda cada vez mais por toda a terra. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
pelo Santo Padre, o Papa Francisco, escolhido por Deus como sucessor de Pedro e pastor do rebanho de Cristo, e por todos os bispos, para que no seu incessante ministério ao serviço dos cristãos sejam sempre assistidos pela sabedoria, o consolo e a força do Espírito Santo. Rezemos ao Senhor. É a nossa prece. Pela prelazia do Opus Dei, para que todos os seus fiéis, sacerdotes e leigos, seguindo o exemplo do bem-aventurado Álvaro del Portillo, saibam responder com fidelidade às exigências da vocação cristã, convertendo todos os momentos e circunstâncias das suas vidas em ocasião de amar e servir o reino de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela paz no mundo e a unidade da família humana, para que os cristãos, solícitos pelos pobres e os que sofrem, colaborem com todos os homens de boa vontade na construção de uma sociedade mais justa, fundada no mandamento novo do Senhor, rezemos ao Senhor. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas domésticas, chamadas a ser lares luminosos e alegres, onde encontrem acolhidas crianças e os idosos, os doentes e os necessitados, para que saibam educar os seus filhos, de modo que sejam generosos e estejam dispostos a escutar o chamado de Deus. Rezemos ao Senhor. Por todos que participam desta Eucaristia, pelas suas famílias e pela humanidade inteira, para que, escutando a voz de Jesus, Verbo encarnado e Redentor do mundo, deixem que o Espírito Divino ilumine todas as realidades humanas, rezemos ao Senhor. Para que o Senhor abençoe a sua igreja em São Paulo, que vive o seu primeiro sínodo arquidiocesano, convocado pelo nosso cardeal arcebispo Odílio, e nos renove com seu Espírito, para encontrarmos novas luzes para anunciar o Evangelho. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Bendito sejais, Senhor, porque nos destes a companhia e o exemplo do vosso servo fiel Álvaro. Através da sua intercessão, dai-nos a graça de viver uma vida humilde, alegre, escondida e silenciosa, decididos a dar testemunho da novidade perene do Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor. Agora tem início o ofertório. Durante a procissão das oferendas, o coral executará a música mariana Dulce Madre, exatamente como na cerimônia de beatificação em 2014. Unamo-nos em oração, depositando o nosso coração, os nossos pedidos e ações de graças nas mãos perfumadas de Nossa Senhora, para que os apresente a Deus.
Deus te abençoe. Olha, você como chama? Menina. Parabéns, menina. Que bom. Obrigado. Você é a Manuela. Que nome bonito. E você? Dá uma você tá aí, né? Que bom te conhecer. Parabéns para essa família. Você é o Vicente. Obrigado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer em vosso altar na festa do bem-aventurado Álvaro, para que, alcançando o perdão, glorifique o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa do bem-aventurado Álvaro e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santos ao Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este
é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, o bem-aventurado Álvaro, São Paulo, São José Maria, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o cardeal arcebispo Odilo, os bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna. Muito obrigado, paz de Cristo. Paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a distribuição da comunhão, haverá 6 sacerdotes aqui na frente e haverá ainda outros 6 sacerdotes localizados no meio e no fundo da igreja, facilmente identificável pelos seus ajudantes que terão abertas sombrinhas prateadas e brancas. Por favor, procurem organizar filas também nesses locais para que haja acesso fácil e boa circulação das pessoas. E na eventualidade de alguém não conseguir comungar, poderá dirigir-se à Capela do Santíssimo após a missa, que lá será distribuída a comunhão. Acompanhemos com piedade os cantos de comunhão que está no encarte. Corpo de Cristo.
corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Cremos em vós, ó Deus, cremos em vós. Segura isso. Ó Pai que estás nos céus, olhai por nós. Chega até vós, ó Deus, a nossa humilde voz. Cremos em vós, ó Deus, cremos em vós. Sois nosso Deus, Senhor, sois nosso Deus. Nossa força e luz, todo nosso bem. Sede pela vida além, o nosso defensor, nosso supremo bem. Ó Deus, O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. seja Corpo de Cristo. pra vós O corpo de Cristo. nosso coração, O corpo de Cristo. todo O amor, corpo de Cristo. cada palpitação do nosso coração. Seja pra vós, Senhor, seja pra vós, meu pobre coração, inquieto está por essa vida vou buscando a paz. Apenas tu, Senhor, a paz me podes dar. Perto de ti, Senhor, eu quero estar. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. 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 Amém. Corpo de Cristo. 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 Corpo
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Abramos o folheto na página 30 e fiquemos de pé para dirigir a Deus a nossa oração depois da comunhão. A seguir, após alguns avisos, cantaremos
o hino do Sínodo Arquidiocesano de São Paulo, de composição do Padre Baronto, cuja letra se encontra no encarte. Por fim, a bênção de despedida será dada com a relíquia de Dom Álvaro, utilizando na sua fórmula o texto da bênção patriarcal de São José Maria, aqui no Brasil, em 1974. Oremos. Alimentados pela Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que, seguindo o exemplo do bem-aventurado Álvaro, procuremos proclamar a fé que abraçou e praticar a doutrina que ensinou, por Cristo nosso Senhor. Eu queria chamar a Dona Eugênia, não consigo localizar daqui de cima. Não sei se todos sabem, mas está acontecendo em São Paulo, lá no Auditório Bradesco, no Shopping Bourbon, um grande evento, um musical, organizado pela Eugênia e o seu filho Eurico. E ela queria, então, praticamente convocar a todos para que não perca essa oportunidade de louvar Nossa Senhora Aparecida com esse musical. Obrigada, Padre. Esse é um mês de Maria, é o mês das mães, e nós fizemos esse musical para homenagear e contar essa linda história da nossa mãe Aparecida. O musical narra desde o encontro da imagem, a pesca milagrosa, a libertação do escravo e os principais fatos desses 300 anos, e um milagre atual com o arrependimento e a redenção de uma pessoa que consegue um milagre, uma cura. É lindo, o santuário tem nos apoiado muito, apoiou durante a pesquisa, apoiou durante a construção do musical. Todos que assistem gostam muito e seria um grande presente para as mães. É o melhor presente, eu acho. No Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, às sextas às 21 horas, sábado às 16 e às 21 e domingo às 15 e às 19h30. Eu convido e espero todos vocês. Obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, Senhor do céu e da terra, que vos reuniu hoje aqui para esta celebração, vos encha de todas as bênçãos do céu. Ele vos conceda a graça de que vos multipliqueis, como as areias das vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como as flores dos vossos campos, como o gorjeio dos vossos pássaros, como os luzeiros que brilham na noite, como os grãos aromáticos do vosso café. Amém. E pelos méritos e a intercessão do bem-aventurado Álvaro, também vos conceda a alegria e a paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos o hino do Sínodo Arquidiocesano. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande.
Glorificai ao Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia.